Estamos pregando nesse mês de julho sobre ser guiados pelo Espírito Santo. Nós começamos a semana passada falando sobre ser guiados pelo Espírito Santo, com base na teologia de Paulo, em que ele escreve aos irmãos em Roma, a partir do capítulo 8. E hoje nós queremos falar sobre experimentando ser guiado pelo Espírito Santo. A gente fala muito da necessidade de ser guiado pelo Espírito Santo. A gente fala muito que a vida do discípulo deve ser guiada pelo Espírito Santo, até porque a Bíblia afirma isso. Afirma que aqueles que são nascidos de Deus são guiados pelo Espírito Santo. Então, não é uma opção, não é uma alternativa, mas é um imperativo de nós realmente sermos guiados, orientados pelo Espírito Santo. E como nós já vimos, ser guiados pelo Espírito Santo tem a ver com o próprio Pai nos pegar pelas mãos e nos conduzir na caminhada, na jornada, na trajetória da vida nesta terra e levar-nos a alcançar o alvo, que é a vida eterna nele. Esse guiar, esse instruir, esse ensinar tem a ver com o ministério do Espírito Santo nos dias de hoje, na minha vida e na sua vida. E eu queria, então, que você visitasse comigo apenas 3 versículos do Salmo 32, o versículo 8, o versículo 9 e o versículo 10 do Salmo 32, para que possamos experimentar, na experiência do apóstolo, na experiência do salmista Davi, como nós podemos experimentar, como podemos vivenciar essa vida guiada pelo Espírito. A versão que eu vou ler é a versão na linguagem de hoje, mas você pode ler na sua versão. E quero crer que o Espírito Santo de Deus vai nos iluminar a compreendermos tudo aquilo que precisamos compreender acerca de sermos, de fato, levados a experimentar uma vida onde o Espírito Santo de Deus assuma realmente o senhorio de nossas vidas. Não é um desafio fácil, mas um exercício prático, onde podemos, em todas as nossas dimensões, seja no nosso espírito, seja na nossa alma e no nosso corpo, dar o comando e a direção para que ele venha nos conduzir. O salmista Davi, no Salmo 32, versículo 8, 9 e 10, diz assim: instruir-te-ei e ensinar-te-ei o caminho que deves seguir. Guiar-te-ei com os meus olhos. Não sejas como o cavalo, nem como a mula, que não tem entendimento, cuja boca precisa de cabresto e freio para que não se cheguem a ti. O ímpio tem muitas dores, mas aquele que confia no Senhor, a misericórdia o cercará. Obrigado, Senhor, pela sua palavra. Ela continua sendo viva, eficaz e poderosa, e nos rendemos ao estar ouvindo esta mensagem, nos rendemos a preparar a nossa terra para a tua semente frutificar e frutos que glorifiquem o teu nome. Nos leva à dimensão daquilo que o Senhor quer nos ensinar, em nome do Senhor Jesus. Sabemos que o Espírito Santo de Deus, ele nos convence, o Espírito Santo de Deus, ele nos converte, ele nos transforma, ele nos habilita, ele nos serve, ele intercede por nós. São muitas as atribuições do Espírito Santo, mas uma coisa que nós podemos levar em consideração, que tem muito a ver com a forma do Espírito Santo agir e atuar na igreja e aqui na terra, é que ele quer essa interação e essa cooperação conosco. Isso significa que não é uma ação unilateral, onde apenas uma parte atua, desenvolve, uma parte serve, mas o que o Espírito Santo quer nos levar a viver é uma interação, uma cooperação de um relacionamento conosco, e esse relacionamento
ele vai justamente de encontro a todo o propósito de Deus para as nossas vidas. Esse processo de interação é um processo onde a nossa vontade ela está também imperada, no sentido de querer, desejar, liberar a ação desse Espírito na condução das nossas vidas. E isso faz muita diferença, porque o nosso Deus ele não se apossa de nós. Embora que o apóstolo Paulo vai dizer que aqueles que nascem no Senhor são escravos do Senhor, mas é o escravo no sentido de rendição, no sentido de nós nos sentirmos tão dados e comprados por ele que a gente cede a nossa vontade em benefício do seu reino e a obediência ao seu querer. Mas aqui é no sentido de possuir mesmo. O Senhor ele não vai nos possuir. Pelo contrário, a palavra que é usada na Bíblia para a instrumentalização do Espírito Santo na vida do crente é enchimento e não possessão. Possessão é obra maligna, é que assume o controle sem a permissão, sem a liberalidade, sem a expressão de vontade. Não é assim que acontece com o nosso Deus. E uma das principais características que nós vamos encontrar no Novo Testamento, na vida dos discípulos, na vida dos pais da igreja, corresponde justamente a essa condução interativa e correspondente através de um relacionamento entre o discípulo e o Espírito Santo. O Espírito Santo ele não nos obriga a nada, não nos obriga, nem nos força a nada, nem a ouvir a sua voz, nem a obedecer ao seu comando. Ele poderia, inclusive, fazer isso, mas iria, de fato, violar seu desejo de estabelecer conosco um relacionamento de qualidade e de relacionamento recíproco. Esse relacionamento tem de se fundamentar, irmãos, no amor recíproco, e não na obrigatoriedade, não na forma possessa e impositiva de nós estarmos nos relacionando com ele. Pelo contrário, envolve verdadeiramente o desejo de nós querermos estar perto dele, de querer ser abençoado por ele, e nesse processo, todas as duas partes se sacrificam no desejo e na necessidade de querer bem um ao outro. Diríamos que esta é a proposta do Espírito Santo de nos chamar para um relacionamento. Isso significa também que esse processo não pode ser um processo esporádico, simplesmente como se fosse uma necessidade sendo saciada e depois descartada. Não, nós necessitamos de um processo regular, um processo onde a nossa comunhão com o Senhor seja muito mais uma expressão de intimidade, de comunicação, onde as duas partes compartilham a vida um com o outro. Isso vai resultar nessa mescla e nessa integração da vida do Espírito Santo na minha vida, na vida do Espírito Santo, em uma relação de intimidade, de profundidade. O salmista Davi, ele nos orienta a experimentar, ser guiados pelo Espírito Santo, e esse ser guiado, esse ser dirigido pelo Espírito Santo, é uma condução que nos leva a experimentar maravilhas com a presença dele. E eu quero, então, linkar algumas dessas coisas que acontecem com aqueles que conseguem ser dirigidos, ser comandados, ser orientados pelo Espírito Santo. Primeira coisa que o salmista vai nos dizer, no versículo 8, é que aqueles que experimentam ser guiados pelo Espírito Santo, eles são instruídos pelo próprio Espírito. E esta é uma das tantas outras também atuação, função do Espírito Santo na vida da igreja. O Senhor Jesus disse que ele haveria de nos ensinar e nos lembrar tudo aquilo que ele ensinou. Portanto, a instrução, o conselho, o ensino do Espírito Santo é para que tenhamos uma caminhada
mais satisfatória, uma caminhada mais assertiva, uma caminhada mais alinhada com os projetos de Deus. Por isso que o versículo 8 diz que instruir-te-ei e ensinar-te-ei o caminho, ensinar-te-ei o caminho que deves seguir, guiar-te-ei com os meus olhos. E outra versão diz que nos levará no caminho. Ou seja, a instrução do Espírito Santo é para que nós tenhamos uma caminhada alinhada com a vontade de Deus. O salmista também, o próprio salmista Davi, no Salmo 48, versículo 7, ele chama a atenção de Israel para essa necessidade quando ele diz: assim diz o Senhor, o teu Redentor, o Santo de Israel, eu sou o Senhor teu Deus que te ensina o que é útil e te guia pelo caminho em que deves andar. É a voz guia, é a orientação de Deus através do seu Espírito na minha vida, na sua vida. É o recurso de Deus à disposição de cada um de nós para nos guiar, para nos fazer trilhar com êxito essa caminhada. Esse ensino, essa instrução envolve tudo no que diz respeito à nossa vida. O Espírito Santo de Deus, ele é o instrumento do Pai para nos conduzir, para nos orientar. Interessante que o Espírito Santo é tanto uma promessa quanto uma provisão de Deus para nos colocar no trilho dessa caminhada. É por isso que ele está disponível para nos levar, para nos conduzir, para nos guiar, porque ele é a promessa de Deus em Cristo Jesus, que enviaria o Consolador, e esse Consolador é o Espírito Santo de Deus, e ao mesmo tempo ele é a provisão, é o recurso de Deus para conduzir a minha vida e a sua vida. E mais uma vez enfatizo a ideia de que guiar entende-se que alguém tomado pelas mãos é conduzido a fim de caminhar na jornada, e aqui literalmente a ideia é que o pai pega nas mãos do filho ou da filha e o conduz. Jesus veio para trazer luz, irmãos. Essa revelação foi dada em Lucas capítulo 1, versículo 79, de que o Senhor Jesus veio para iluminar aos que estavam em trevas e na sombra da morte, a fim de dirigir os nossos passos pelo caminho da paz. Jesus deixou o caminho. Ele como caminho de vida eterna. E o Espírito Santo tem nos auxiliado nessa jornada, tem nos guiado. E essa verdade precisa ser vivida todos os dias da nossa vida. Não é apenas um privilégio de alguns, mas o desejo do Espírito Santo é para todas as pessoas. É por isso que a profecia de Joel é que desceria sobre toda a carne. Isso se refere a todos aqueles que querem ser guiados pelo Senhor. Não a classe eclesiástica, não a um grupo específico, não apenas aqueles que desejam ser fortes espiritualmente, mas todos aqueles que foram nascidos em Cristo Jesus têm o privilégio de serem guiados pelo Espírito Santo. E aqui o próprio salmista Davi, ele responde o questionamento de como Deus guia as nossas vidas. O texto diz que ele guia as nossas vidas nos instruindo e nos ensinando. Isso quer dizer que tem a ver com guiar por meio da palavra. Isso tem a ver com a ideia de que o Espírito Santo de Deus ele vai nos ensinar pela palavra do Senhor como devemos trilhar, como devemos caminhar nessa jornada da vida. E nessa caminhada, as Escrituras, ela vai nortear todas as nossas áreas de ação, o nosso estilo de viver, a nossa forma de nos relacionar, as nossas orientações no que for necessário, as nossas decisões, todos os passos, o Espírito Santo de Deus está disponível para lembrar e nos ensinar pela palavra o caminho a ser traçado. A exemplo disso é que o próprio Jesus, ele fala o tempo todo da necessidade de nós fazermos a vontade do Pai. E só podemos fazer a vontade do Pai
se nós tivermos conhecimento daquilo que é a vontade do Pai. E a vontade do Pai está expressa na sua palavra. Viver a vida na rendição e na submissão ao Senhor é viver cheio do Espírito Santo e sendo conduzido pelo Espírito Santo de Deus em todos os momentos, em todas as oportunidades. É por isso que o próprio Senhor Jesus disse que não fosse feita a sua vontade, mas a vontade do Pai. Ali ele ensinando os passos da oração, ele diz: venha o teu reino, faça-se a tua vontade. A rendição do Senhor Jesus, como nós já aprendemos, era uma rendição de valorização do Espírito Santo que agia e que atuava, conduzindo a sua vida e o seu ministério aos propósitos de Deus. Somos desafiados a nos render também a esse Espírito, a nos submeter a esse Espírito, a obedecer esse ensino que ele está o tempo todo tratando e ministrando sobre nós. O Senhor nos deu o discernimento do Espírito Santo no nosso interior para que nós possamos obedecer o seu comando, porque o Espírito do homem é lâmpada do Senhor, a qual esquadrinhamos todo o mais íntimo do nosso corpo. É isso que Salomão diz em Provérbios 20, 27. É o Espírito Santo de Deus que age no meu espírito para que eu seja conduzido a obedecer passo a passo da orientação e da instrução desse Espírito. O problema é que vivemos em dias de grande indiferença a tudo aquilo que é ação e poder do Espírito Santo na vida da igreja. O Espírito Santo, se ele foi dado pelo próprio Cristo, como é registrado lá no Evangelho de João, no capítulo 14, versículo 25, ele foi dado pelo próprio Cristo para nos ensinar e nos fazer lembrar todas as coisas que o Senhor havia nos ensinado, é porque é ele que é o instrumento de Deus para nos instruir em todas as coisas que precisamos e necessitamos nessa caminhada. Interessante que a ideia que se tem para o judeu, na visão hebraica, da instrução, do ensinar, tem tudo a ver com a centralização da lei das Escrituras. Então, todas as vezes que um judeu tinha em sua mente a ideia de instrução, vem sempre à sua memória a ideia de que precisa se voltar para a Escritura, para a lei. Então, esse é um dos, diremos assim, caminhos que o Senhor tem nos dado, é ser guiados por meio de sua palavra. Isso não é nada novo. Isso não é nada novo. Mas a reflexão que a gente faz é por que, então, vivemos em um tempo em que a palavra tem sido mais acessível a todas as pessoas, nós vivemos um tempo onde as pessoas desvalorizam mais ainda a palavra do Senhor. Desvaloriza os momentos que podem ser capacitadas, instrumentalizadas no conhecimento profundo das Escrituras, que são normalmente os momentos de escolas bíblicas discipuladoras. Somos muitas vezes negligentes na nossa devocional diária, onde deveríamos ter um tempo onde a palavra poderia nos dar uma orientação diária. Somos displicentes, muitas vezes, para parar e ouvir uma mensagem como essa, porque nós somos distraídos por tantas coisas, porque não é tão importante, não é tão significativo para a igreja nos nossos dias que a mensagem seja um instrumento de Deus para nos orientar. Mas também aqui ele fala não apenas a palavra, mas também ele fala do entendimento. A outra maneira que o Espírito Santo tem para nos instruir na caminhada nessa vida é a palavra do Senhor, mas também é o entendimento que ele nos dá no nosso interior. Olha o que o versículo diz, o versículo 9. Não sejamos como o cavalo, nem como a mula, que não tem entendimento, cuja boca precisa de
de cabresto e freio para que não se cheguem a ti. O que o salmista está querendo falar nada mais é do que a visão que o apóstolo Paulo mais posteriormente vai nos trazer de que nós precisamos ser conduzidos de forma consciente e com a nossa racionalidade. Isso significa que o Espírito Santo de Deus nos dá um testemunho interior no nosso espírito para que possamos compreender, de fato, a sua orientação, passo a passo, em todas as áreas da nossa vida. A provisão de Deus para nos conduzir no caminho perfaz o caminho da razão humana, do sentido e da percepção interior, de maneira que a gente tem consciência, compreensão e racionalidade e inteligência para compreender no nosso espírito que é o próprio Espírito Santo de Deus falando conosco, nos orientando, nos dirigindo. Isso alguns autores chamam de testemunho interior. O que é o testemunho interior? É essa capacidade que o Espírito Santo dá ao nosso espírito para compreender, para entender, para assimilar conscientemente que é ele dirigindo, falando, atuando em nossas vidas. Que pode ser uma audição consciente no sentido de natural, como também pode ser uma audição consciente no sentido sobrenatural. Em pormenores, poderemos dizer que, em alguns momentos, o Espírito Santo de Deus fala ao nosso interior, ao nosso espírito, e a gente compreende de forma audível que é ele agindo, falando em determinadas situações, em determinados momentos, em determinadas decisões que precisamos tomar. Mas também existem outros momentos que o Espírito Santo de Deus fala no nosso interior de maneira extraordinária, usando diversas formas para nos falar, para nos chamar atenção, para nos dar entendimento de que é ele nos conduzindo, nos direcionando para o caminho que devemos trilhar. Depende muito mais de mim, de ter esse entendimento e essa relação de intimidade com o Espírito Santo de Deus para poder compreender que é ele que está falando, é ele que está confrontando, desafiando, está nos corrigindo, está nos motivando, nos instruindo a seguir o caminho na jornada nessa vida cristã. Quando a gente passa a compreender isso, e essa compreensão ela precisa ser muito bem entendida através da nossa relação com o Espírito Santo de Deus, porque a gente só consegue identificar a voz de alguém quando nós conhecemos essa pessoa que fala conosco. É esse entendimento que o salmista está chamando a atenção para o entendimento que devemos ter da voz do Espírito nos conduzindo, nos guiando. Quando você aumenta o nível de intimidade com Deus através do seu Espírito, com a sua relação, com a sua sintonia, com o seu relacionamento com Ele, você passa a compreender de forma bastante de entendimento e de concepção humana, de consciência humana, de que realmente é o próprio Deus falando com você, agindo, atuando, despertando, orientando, dirigindo, repreendendo. Não sei se você já teve alguma experiência em que o seu espírito percebe que algo que você deveria fazer e que o espírito, então, interpela e fala ao teu coração para que você não faça algo que precisa ser feito ou uma decisão que precisa ser tomada, e aí você recebe aquele entendimento e você compreende que é o Espírito Santo de Deus te orientando no seu interior e você, então, decide obedecer. E o êxito, o sucesso é garantido, porque você conseguiu obedecer a orientação do testemunho interior do Espírito Santo de Deus com o seu espírito. Lógico que esse entendimento ele vai alavancar em níveis. Quanto mais você aumenta a sua intimidade, a sua profundidade com o Espírito Santo de Deus, mais o Espírito Santo de Deus vai te levar a níveis elevados, também profundos e sobrenaturais das multiformes maneiras
que ele vai falar ao seu interior e que você vai ter a maturidade de compreender que é ele falando. Observe que o salmista ele está dizendo que, a princípio, a relação que o Espírito Santo tem conosco, de condução, de orientação, não é algo pesada, não é algo imposta, não é algo que muitas vezes é opressora, como acontece com as mulas, como acontece com o cabresto que é colocado e o freio que é colocado sobre a boca da mula e do cavalo, como se aquele animal tivesse uma direção a ser tomada na força, na obrigatoriedade, na dor. Não, irmãos. É no entendimento. É na compreensão. Por mais que, em alguns momentos, o Senhor possa usar a disciplina para nos conduzir, mas, mesmo assim, é algo que nasce no nosso entendimento de forma compreensível, de forma consciente, de forma inteligente, racional, e que a gente consegue identificar que é o Espírito Santo de Deus nos conduzindo. Quando Deus ele criou a humanidade, ele dotou a essa humanidade desse entendimento, dessa concepção, desse entendimento espiritual, desse compreender interiormente no seu espírito da ação e da atuação do próprio Deus. A gente vai ver um exemplo claro disso na experiência de Paulo, quando ele descreve, quando ele diz que o homem natural ele não aceita as coisas do Espírito de Deus porque eles são loucura. E não pode entendê-las porque se discernem espiritualmente. Ele está falando lá em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 14, mas nós que nascemos no Espírito, temos um entendimento no Espírito para compreender conscientemente que é a ação de Deus agindo em nós, em nosso interior. E o interessante é que o apóstolo ele vai falar sobre a conexão que há entre esse Espírito de Deus falar exclusivamente para aqueles que nasceram no Espírito. Não há opção do homem natural compreender e entender a forma em que Deus age espiritualmente no nosso interior. E aí o salmista Davi, ele vai falar que muitas pessoas sofrem, né? Ele usa a expressão do versículo 11 para dizer que os ímpios sofrem. E o interessante é que qual é o entendimento que ele traz nesse texto? Quando ele fala muito sofrimento terá de curtir o ímpio, mas o que confia no Senhor, a misericórdia o assistirá. Ou seja, o ímpio, ele não busca entendimento em Deus. Ele não busca compreensão em Deus. Ele não busca obedecer ao Senhor. Para ele, é aquilo que decide por si mesmo. É a sua independência. É a decisão que ele tem de seguir seus próprios instintos, seus próprios entendimentos e inteligência. Nós seguimos a orientação do Senhor. E, muitas vezes, essa displicência nossa de buscar essa intimidade que nos traz sensibilidade para compreender que é o Espírito Santo de Deus agindo dentro de nós, nos leva também, irmãos, a sofrermos danos de decisões erradas, de atitudes erradas, de coisas que deveríamos evitar de fazer e fazemos. Por quê? Porque, infelizmente, nós não estamos sensíveis àquilo que o Espírito quer nos dizer. E essa voz interior é uma outra forma do Espírito Santo também falar e nos guiar e levar a cada um de nós a experimentarmos essa vida que o Espírito quer nos conduzir. Eu acho interessante, no capítulo 27 de Atos, Paulo tem uma experiência desse tipo que eu estou falando, do tipo do testemunho interior. Você vai encontrar no capítulo 27 de Atos a experiência de Paulo com o naufrágio, e você não vai ver nenhum momento nesse episódio
o Espírito Santo, de forma muito extraordinária, sobrenatural, falar externamente para Paulo. Mas há ali uma experiência do homem interior, Paulo, que tem uma percepção, um entendimento de compreender que o Espírito Santo de Deus estava orientando a ele. E o texto diz, no versículo 9 do capítulo 27, que Paulo vai até o capitão daquele navio e dá uma orientação para aquele capitão, porque ele recebeu essa orientação no seu testemunho interior, mas o capitão, que eu digo melhor, o centurião ali, ele prefere ouvir o capitão do navio do que ouvir o apóstolo Paulo. E o texto diz que Paulo fala orientando, dizendo que não era prudente aquela embarcação sair, mas eles não deram ouvido. E o que acontece é que veio um vento extraordinário, e veio um furacão e jogou aquele barco ao naufrágio. E tudo que aconteceu, Paulo depois, lá no versículo 11, versículo 12, e no versículo 22, principalmente do capítulo 27, vai chamar a atenção dizendo, vocês não atentaram para o que eu falei. Interessante que nesse episódio que Paulo narra essa história, você não vai encontrar nenhuma ação sobrenatural do Espírito Santo de Deus, mas você vai encontrar o testemunho de Paulo, ele experimentando o Espírito Santo de Deus conduzindo o seu interior, o seu testemunho interior, o seu espírito para orientar aquelas pessoas. Nós precisamos experimentar esse nível de contato e de relacionamento com o Espírito Santo de Deus para que possamos, então, estar debaixo da liderança do Espírito e requerer dele essa condução que ele mesmo requer e ele deseja e ele expressa para conduzir as nossas próprias vidas. Não é preciso um culto especial, não é preciso uma pessoa especial, não é preciso uma operação mística para o poder de Deus se manifestar no Espírito Santo. Simplesmente a sua vida em profundidade, intimidade, em relacionamento com o Espírito Santo de Deus, pode ter certeza que ele vai te instruir pela palavra e vai te levar a compreender de forma experimental a relação profunda de orientação que ele dará ao seu espírito, aquilo que vai precisar nessa caminhada e nessa trajetória. O salmista Davi está chamando a atenção para que aqueles que querem ser guiados pelo Espírito Santo precisam experimentar esse nível de instrução, esse nível de ensinamento. Segunda coisa que ele nos chama a atenção para quem deseja experimentar, de fato, ser guiado pelo Espírito Santo, é o versículo 32, versículo 9, que ele vai nos chamar a atenção para a necessidade de instruir o nosso espírito. E ele chama bastante atenção para dois personagens que eram muito conhecidos no mundo judaico. O cavalo e a mula, elas são animais que simbolizam, ali na visão judaica, a estupidez, a brutalidade, a resistência. E, muitas vezes, apesar de compreendermos e entendermos de que o profeta, aqui, o poeta Davi, ele está falando de forma profunda de símbolos judaicos, ele está chamando a atenção de que se nós tomarmos uma postura de resistirmos, de negligenciarmos a ação do Espírito Santo na sua vida, você se considera também como uma mula e um cavalo. É uma comparação ridícula, mas é uma comparação bíblica. Por quê? Porque o Espírito Santo de Deus, ele deseja nos instruir. Os cavalos, irmãos, na verdade, um animal, principalmente os cavalos, é um animal doméstico, que pode ser domesticado, que pode ser adestrado. E, conforme isso, eles agem conforme essa orientação que aquele adestrador vai dar. Ele vai forçar um comportamento do animal ao prazer e ao desejo que ele quer conduzir aquele animal. E eles ensinam na força, no constrangimento, na agressão, muitas vezes na opressão ao animal.
com instrumentos que ferem o corpo do animal para que ele possa entrar num sistema de obedecer ao comando do seu adestrador. Não é essa a visão que o salmista Davi ele quer nos dar. Ele quer falar que aqueles que são guiados pelo Espírito Santo de Deus, eles vão experimentar uma condução do Espírito Santo de Deus, como Paulo depois vai falar lá também no capítulo 8 de Romanos, ele vai dizer que o Espírito Santo de Deus, olha que coisa linda, o Espírito Santo de Deus testifica com o nosso espírito e nos certifica de que somos filhos de Deus. O apóstolo Paulo faz uma leitura de Davi, em dizer, olha, o Espírito quer te conduzir, quer te orientar, não com cabresto, não com freio, não com opressão, mas o Espírito Santo quer te conduzir testemunhando dentro do seu coração a condução que ele quer te dar. Portanto, irmãos, não é uma obediência forçosa e agressiva. Não é isso. Não é preciso freios e cabrestos para que o Espírito Santo nos guie, como um ato em que o cavalo precisa de algo que o force, ou que então, presumivelmente, possa te dar direção na forma de agir e de conduzir. Não é assim. O Espírito Santo de Deus, ele não quer que nos tornemos um estúpido cavalo, que estejamos sendo agressivamente forçados a obedecer. Não é a forma do meu espírito, do espírito que o Senhor me deu, agir em minha vida, na tua vida. Ele podia até fazer isso. Ele é poderoso para fazer isso. Mas isso vai de encontro à própria atribuição de Deus, que é um Deus de relacionamento, de reciprocidade e não de agressão. E o que a gente vai entender aqui é que o próprio Senhor, ele vai chamar atenção por diversas vezes, e essa visão também do salmista Davi, ele vai chamar a atenção do comportamento de Israel. Por diversos momentos, nós vamos encontrar essa postura por parte dos profetas, os profetas sempre chamando a atenção de Israel para que Israel se rendesse ao Senhor e que fosse voluntariamente buscar o Senhor em um relacionamento de instrução, de orientação e de direcionamento, mas Israel se mantém como uma mula estúpida. E acredito que muitas vezes é esse mesmo comportamento também que vem até a igreja nos dias de hoje. Nós tendenciamos a viver em uma prática, em uma caminhada nessa jornada independente de Deus. Achamos que podemos tomar as decisões, que somos orientados pela nossa capacidade de discernimento ou cognitiva de decidir de forma melhor as atuações da nossa vida. A gente busca em todo tempo tomar as decisões, realizar feitos, alcançar os nossos objetivos que estão sempre centralizados no próprio comando que a gente conduz às nossas próprias vidas. A gente resiste. Em alguns momentos, somos tão estúpidos como uma mula e um cavalo. Porque o Espírito fala, o Espírito orienta, o Espírito conduz, mas resistimos à sua orientação. Jeremias, capítulo 31, versículo 18, fala dessa resistência de Israel na orientação de Deus. E essa resistência chega ao ponto de ser incoerente. E diz, castigar-te-me, e fui castigado com um novilho ainda não tomado, converte-me, e me serei convertido, porque tu és o Senhor, meu Deus. Essa é a visão que Jeremias passa do comportamento estúpido, resistente de Israel. E que, em alguns momentos, não parece ser diferente da igreja. Existem, irmãos, pessoas tão teimosas no meio da igreja que, comparando mal, parecem mulas empacadas. Que o Espírito fala, que orienta, que está o tempo todo falando pela sua palavra, falando ao seu testemunho interior, usando muitas vezes dons e talentos de outros para dar uma instrução, mas as pessoas mantêm
querendo o controle de suas vidas. O Espírito Santo de Deus, ele oferta para as nossas vidas instrução e conselho. Ele não vai coagir ninguém. Ele não vai obrigar ninguém. Ele não vai, de forma nenhuma, oprimir você a você obedecer, porque o nosso espírito, ele é completamente um espírito gentil, companheiro. E por mais que a gente queira dizer que em alguns momentos Deus permite que disciplinas venham sobre nós, e muitas dessas disciplinas vêm com dor mesmo, vêm com pesar, vêm com sofrimento, vêm com lutas e tentações. Ele permite isso para que a gente deixe de ser mula, cavalo, e obedeça gentilmente a sua voz. E esse processo de ele nos instruir não é uma obediência forçosa nem agressiva, mas um entendimento por intermédio e interação entre duas pessoas em relacionamentos de intimidade. O entendimento para discernir a ação de Deus pelo Espírito Santo acontece pela interação com Deus de forma voluntária e não forçosa. A exemplo disso é que muitas vezes o Espírito Santo de Deus nos chama na madrugada para um tempo de oração. A gente compreende que é Ele. A gente quer até questionar algumas vezes a razão por que a gente acorda naquele horário e naquele momento. E a gente quer até colocar uma série de questões para até justificar por que a gente tem aquela prática. A pessoa acorda todos os dias, 3 horas da manhã, e até hoje, como uma mula empacada, questiona: meu Deus, por que eu acordo todo dia 3 horas da manhã? E não consegue compreender que é o chamamento voluntário e amoroso do Espírito Santo dizendo: filho, filha, eu estou te acordando para a gente ter relacionamento. Existimos. Mas o nosso entendimento, o nosso espírito, o testemunho interior do nosso espírito sabe que é o Espírito Santo de Deus falando. Mas a gente tenta resistir. Irmãos, ter sensibilidade para ouvir e obedecer a direção e a condução de Deus requer de cada um de nós submissão, rendição e entrega. Não adianta ficar no comando das nossas vidas, porque nunca seremos dirigidos por Deus. É preciso entregar o comando das nossas vidas ao Senhor. A consciência que nos é requerida para sermos guiados pelo Espírito Santo corresponde à plena decisão de cada pessoa de querer estar com Ele, de querer caminhar com Ele, de querer viver com Ele. O Espírito não vai te obrigar, não vai te oprimir. Ele não vai, de forma nenhuma, forçosamente querer que você o obedeça, o oriente. Seja orientado por ele. Mas ele vai te chamar de forma amorosa para um relacionamento. E olhe que o Espírito Santo de Deus já está falando há muito tempo sobre a necessidade que eu e você temos de buscar de forma mais profunda um relacionamento com ele. Mas a gente continua ainda, justificando, racionalizando, culpabilizando alguém ou alguma circunstância para dizer que a gente ainda não consegue obedecer. Eu digo mais, irmãos. O desafio que nós temos como discípulo de Cristo é de abrir mão de tudo o que queremos, o que desejamos e que sonhamos para obedecer à voz do Senhor. É nesse processo que a igreja está sendo completamente afetada. É nesse processo que a igreja está se perdendo na caminhada. E deixa de experimentar a condução, a orientação, a instrução, o conselho do Espírito Santo, porque a igreja ela não quer se entregar
ao comando, ao governo de Deus. Terceiro ponto, para a gente finalizar no versículo 10, é que é a chave de todo esse processo de experimentarmos uma vida com o Senhor. Compreendemos que experimentar uma vida com o Senhor, nós precisamos, de fato, de verdade, viver centralizado, viver experimentando, viver a instrução do Espírito Santo através da sua palavra e através da ação do Espírito Santo numa experiência interior, dentro de nós, com o nosso espírito. Aprendemos também que essa instrução, que é fundamental para sermos guiados pelo Espírito Santo, precisa ser experimentado com uma ação voluntária, um desejo, uma ação voluntária da sua parte de querer viver mais Deus e viver mais e experimentar mais essa orientação do próprio Deus. Não é uma instrução que foge ao entendimento, que vai na obediência forçosa ou agressiva, mas é uma rendição de um relacionamento interativo do seu espírito com o Espírito Santo de Deus. E terceiro, a gente experimenta ser guiados pelo Espírito Santo quando nós compreendemos a misericórdia de Deus em guiar e em instruir aqueles que nele confiam. Olha o que diz o versículo 10. O ímpio tem muitas dores, mas aquele que confia no Senhor, a misericórdia o cercará. Irmãos, as pessoas sofrem porque querem se conduzir independente de Deus. As pessoas sofrem por isso. Querem dar um jeitinho de persuadir o nosso Deus para o seu bem-querer. O que a gente quer, na realidade, é um Deus que faça por nós e para nós. Não o Deus que nos chama para nos rendermos a Ele. O que queremos é que Ele abençoe os nossos sonhos, mas não colocamos os sonhos deles de bênção em nossas vidas. Desejamos que os projetos que nós idealizamos enquanto nessa caminhada da vida nesta terra, Ele abençoe. Mas a gente não consegue colocar essa caminhada para que Ele faça acontecer os seus projetos, a sua vontade sobre nós. O que queremos é um Deus que faça o nosso benefício. Um Deus que nos sirva. Um Deus que beneficie o que eu desejo, e o que eu projeto, e o que eu sonho nessa caminhada. E quando as coisas fogem desse princípio, a gente se sente decepcionados, abandonados, questionando Deus, a sua existência, o seu agir, até mesmo em nós. Porque estamos absorvidos pelo mundo. Um mundo que busca viver independente de Deus, saciando as suas próprias vontades, mas as suas frustrações, as suas decepções levam à culpa e à morte. As pessoas estão sofrendo no meio da congregação do Senhor porque elas querem continuar conduzindo suas próprias vidas e querem apenas que Deus os abençoe. E estão sofrendo porque buscam independência de Deus. Viver independente de Deus é pecado. Quando nós nos tornamos dessa forma, estamos tão somente nos caracterizando e nos identificando como mulas e cavalos. Que precisa que alguém force, pressione, use de agressão para nos corrigir, para nos conduzir. Mas você nunca vai ter a ação de Deus com esse perfil. Não tem nada a ver com o nosso Deus. E repito, por mais que ele use situações e circunstâncias disciplinares que vêm nessa caminhada com dor, com sofrimento, com tentação, com adversidade, que é a sua permissão, mas não é a ação apenas de Deus agir. Quando nós nos tornamos mulas, literalmente, que relutam, que resistem, que buscam viver independente de Deus, irmãos, só vamos quebrar a cara.
só vamos ter dificuldades. E eu percebo muita gente que até expressam o desejo de querer ser orientados pelo Espírito Santo de Deus, que também pode orientar a vida, a sua vida, por meio de um instrumento, que nós poderíamos dizer que seja um vaso. Quantos de nós, muitas vezes, resistimos a uma orientação de um irmão, de uma irmã, uma orientação pastoral, uma instrução pela palavra, a gente resiste. E, no final de tudo, a gente percebe o quanto essas pessoas vão quebrar a cara. Como vão se ferir. E hoje eu estava falando, compartilhando aqui com o Patrícia aqui em casa, que muitas vezes as pessoas vão e agem conforme o mundo, porque querem centralizar a sua vontade e quer ter a essência do seu prazer como o ponto fundamental do seu viver, querem autossatisfação, e aí se joga para alguns pratos que o mundo oferece, e quando caem, são muito mais difíceis de regressarem ao caminho, porque agora estão encharcadas de culpa, porque estão cheias de vergonha, porque se afastam do Senhor, como a gente tem a experiência de Adão e Eva, que em nenhum momento o Senhor Jesus os acusou de ter caído em pecado. Mas eles, por si só, disseram: Senhor, eu vi que estava nu e com medo me escondi. Irmãos, quando a gente se dá ao luxo de ser guiado pela carne, nós só teremos vergonha, medo e tristezas. Mas tem alguns que querem pagar para ver. Ah, mas eu quero esse sonho na minha vida sendo realizado. Ah, porque eu quero esse desejo. Porque eu quero buscar isso. Todo mundo tem isso, porque eu não tenho. Ah, eu quero, de fato, fazer isso, tomar essa decisão, porque eu não tenho direito de tomar essa decisão. Enquanto éramos do mundo, nós éramos senhor de nós mesmos. Mas quando fomos comprados pelo sangue de Jesus, passamos a ser dele. E aqueles que são do Senhor, são guiados pelo Senhor, como nós falamos na mensagem passada. São 3 verdades bíblicas. Só quem é guiado pelo Espírito Santo é que, de fato, são filhos de Deus. É algo fácil? Não. Mas é algo que é desafiador e contínuo. E algo que precisa acontecer dia após dia. E o texto deixa claro que as pessoas sofrem porque são ímpios. E nós, quando agimos independente de Deus, agimos como ímpios. É melhor, irmãos, sofrer em obediência e rendição ao Senhor do que ter prazer em rebeldia, teimosia e insubmissão à vontade e aos princípios de Deus. Esse prazer momentâneo abre uma brecha de culpa, remorso e vergonha diante de si mesmo, diante de outros e diante de Deus. Quem lhe disse que você estava nu? Foi a pergunta que o Senhor fez a Adão e Eva. A consciência do pecado, a culpabilidade encheu a vida de Adão e Eva de medo de Deus. E nenhum relacionamento que o Senhor quer ter conosco é um relacionamento respaldado no medo, na agressão, na possessão, na ameaça. Pelo contrário, nós temos, irmãos, a promessa e o recurso para sofrer menos nessa caminhada dessa vida. É a presença, é o relacionamento, é a intimidade, é a vida com a vida do Espírito em nós, que vai nos levar a uma jornada mais assertiva. E aí eu quero finalizar dizendo 2 ações que a gente vê o autor aqui, o salmista, deixar muito claro aqui. Uma ação é a ação do homem, e outra ação é a ação de Deus. E acho interessante que a ação de Deus, para sermos guiados por ele, é respaldado, sabe do quê? Nas suas misericórdias. Aí eu questionei assim, mas por que a ação de Deus nos guiar pelo Espírito Santo é respaldada pelas misericórdias? Porque o próprio
Jeremias nos responde no capítulo 3 de Lamentações, dizendo que as misericórdias do Senhor são as causas de nós não sermos consumidos. O que é que ele está querendo dizer com isso? Que nessa jornada, que nessa caminhada, alguns momentos a gente pode falhar, mas aí vem a misericórdia do Senhor e nos alcança. E nos reconduz na jornada, na caminhada, segundo a orientação do seu Espírito. Aqui, o salmista Davi está dizendo que é uma ação direta do Espírito Santo de Deus em nossas vidas. Porque quando errarmos, irmãos, e vai ser um erro de desvio, uma coisa acidental, o Espírito Santo de Deus vai nos encher de misericórdia e vai nos trazer de volta para o caminho de sermos guiados por Ele. A misericórdia do Senhor nos alcança e nos reeduca, nos reensina, nos reconduz à jornada de sermos obedientes a Ele. Mas aqui é um erro acidental. Aqui é uma falha, um descuido, um deslize, que automaticamente o Espírito Santo nos corrige, nos chama a atenção e a gente faz o processo da confissão, do arrependimento, do deixar, e aí o Espírito nos enche de misericórdia e nos alcança e nos reconduz. Essa é a ação do Espírito Santo nessa caminhada de levarmos a experimentarmos, sermos guiados por Ele. Mas há uma ação também nossa. A nossa ação é confiar totalmente nele. O que é que o texto diz? Aqueles que confiam no Senhor, né? Aqueles que estão confiantes aqui no Senhor, o Senhor nos cercará de misericórdia. A visão que se tem o autor de confiança é a mesma visão da palavra guiar. Confiar e guiar estão na mesma perspectiva da interpretação do hebraico, quer dizer, quando você confia, você entrega. Você se lança. Você descansa. E Deus conduz. Voltando de novo àquele entendimento, quem confia é como um filho, como uma filha, que pega na mão do pai e não sabe para onde o pai vai levar, mas confia que o pai está levando para um lugar seguro e de paz. Irmãos, nós podemos errar menos e sofrer menos se entrarmos em um nível de intimidade com Deus e deixar Ele nos conduzir, experimentando dia após dia na nossa vida, no nosso agir, essa condução do Espírito Santo de Deus. Ele quer isso. E Ele está falando conosco dessa forma. O próprio salmista Davi, no Salmo 2, versículo 12, ele diz que bem-aventurado todos aqueles que confiam no Senhor. Quem confia no Senhor entrega seus atos, seus projetos, suas obras, entrega abrindo mão do comando e deixando que ele dirija. Olhe, obedecer é melhor do que sacrificar. Eu quero concluir deixando algumas atitudes práticas para que você experimente a ação do Espírito Santo conduzindo a sua vida. Que a gente poderia ficar aqui falando a noite toda, 2, 3 horas, mas eu não posso fazer muitas mudanças se você não estiver sensível ao Espírito Santo de Deus. Se você não estiver buscando realmente entregar o comando da sua vida para Ele. Se você realmente não desejar segui-lo integralmente. Se você quer ainda estar, ainda sendo namorado com esse mundo, com os desejos da carne, vai ser impossível. Vai ser impossível o Espírito Santo lhe conduzir. Não porque ele não vai falar, não porque ele não vai instruir, não porque ele não vai ser um testemunho interior ao seu espírito, mas é porque você continua como um cavalo e como uma mula, resistindo a ser instruído por ele. O Espírito Santo de Deus, ele pode nos levar a vivenciar experiências na condução de nossas vidas quando você priorizar viver tempos a sós com Deus. Essa seria a dica prática. E isso é fundamental.
Eu sei que aqui não quero me referir apenas a um lugar e um horário. Eu quero dizer que aqui eu quero me declarar para você que também é necessário que você estabeleça um lugar e um horário onde você possa se derramar diante de Deus, onde você possa experimentar a presença do Senhor. Irmãos, é impossível ser guiado pelo Espírito Santo se você não tem uma intimidade dessa com o Senhor todos os dias. Não sei onde vai ser. Não sei qual horário que vai ser. Nem a periodicidade desse tempo. Mas o que eu sei é que é inevitável, é fundamental que você tenha uma sós com Deus. Isso independe se você é de uma família cristã, isso independe da sua função, isso independe do seu tempo de vida cristã. Se você não tem um tempo de intimidade com Deus, que é o que Mateus 6,6 vai declarar, entra no teu quarto, fecha a tua porta e em secreto o teu Deus te ouvirá e te recompensará. Se você não tivesse tempo com Deus, vai ser impossível o Espírito Santo de Deus te guiar. Não que ele não seja capaz de fazê-lo, mas é porque você não vai ter entendimento para compreender a sua condução. A segunda ação prática é que você precisa exercitar, falar com o Senhor todo o tempo e em todos os momentos. Um desafio de um autor, Larence, ele diz que em seu livro, Experimentando Viver com Deus, ele diz que ele experimentava toda hora do dia, está falando algum momento com o Senhor. Então, na hora de 21 horas desse dia, a gente precisa dizer, Senhor, eu preciso falar com o Senhor. E deixar também ele falar com você. Porque diálogo é assim. E ele dá essa experiência porque assim é o que vive a experiência de ser guiado pelo Espírito Santo de Deus. Tal que o apóstolo Paulo vai escrever aos Tessalonicenses. Ora sem cessar. Eu digo em versões mais atualizadas. Dialoga sem cessar. Compartilha um contato com o Senhor todo o tempo. Você consegue fazer isso? Você tem feito isso na sua vida? Eu tenho certeza que você, a partir de hoje, fazendo isso, você vai conseguir experimentar ser guiado por Deus. É preciso exercitar, falar com o Senhor todo o tempo e em todos os momentos. Terceira dica prática. É preciso você ser franco e direto com os pecados que estão atrapalhando essa relação com o Senhor. Irmãos, essa questão generalista de dizer ao Senhor, o Senhor perdoa todos os meus pecados, não se apropria de uma relação de intimidade com o Senhor. É preciso que a gente coloque para Ele com nossos corações completamente contritos e ciente de que a sua graça e a sua misericórdia abundará em nos perdoar e nos restaurar, de colocar para o Senhor, Senhor, eu tenho falhado nisso. Esse tem sido o meu pecado. Essa tem sido a minha prática. Isso tem sido o meu comportamento que não tem te agradado, mas eu não estou conseguindo me libertar. Eu não estou conseguindo me tornar uma pessoa que consiga resistir a essa luta. Então, coloque diante do Senhor. Pode ter certeza que Ele tem todo o desejo de restaurar a tua vida, apagar esse pecado e te dar força para que você vença todas as vezes que Ele vier bater a sua porta. Você precisa ter um tempo a sós com Deus. Você precisa ter experiência de falar todo o tempo, em todos os momentos com o Senhor. Você precisa ser franco e direto em dizer ao Senhor qual é o pecado que está atrapalhando essa relação. Seja franco. Diga a Ele. Se for necessário, confesse diante do Senhor. Confesse diante de pessoas maduras que podem te ajudar e são instrumento de Deus para cooperar nessa caminhada de restauração da sua vida. Há pessoas que precisam de libertação no âmbito da ligação na terra, irmãos. E a Bíblia diz que a ligação na terra é por meio de 2 ou 3 no nome do Senhor Jesus. Então, há pecados que você precisa de ajuda de irmãos, para te dar e ministrar sobre a tua vida libertação e cura. Quarto passo, queira ardentemente, incessantemente, ter uma experiência com o agir do Espírito Santo em sua vida. Irmãos, tem pessoas que caminham a vida cristã sem ter, de fato, um marco de experiência com o Espírito Santo na sua vida. Eu vou além. Eu não digo apenas que seja um marco que ficou na sua história, aquela forma em que você se converteu, aquela maneira que Deus usou uma pessoa para falar com você, aquele sonho extraordinário. Irmãos, eu não digo apenas que foi
essas ações que ficaram no passado, mas nós precisamos desejar ter experiências contínuas do agir de Deus dentro de nós, por meio de nós, na nossa caminhada. É sem sabor viver a vida cristã sem experimentar as maravilhas de sinais e maravilhas naturais e sobrenaturais que o Espírito Santo quer agir em minha vida para edificar a minha vida e consolidar a minha fé. E se você está vivendo essa vida morna, essa vida sem sabor, essa coisa que você nunca experimentou, ouve muitos outros, vê muito que Deus faz no meio dos outros, chega a hora de você dizer, Senhor, para eu ser guiado por Ti, eu preciso viver essas experiências. 5, irmãos, busque todos os dias avaliar o que precisa mudar em sua vida, seu estilo de viver, a sua forma de falar, a forma de você se relacionar com as pessoas. Peça ao Espírito Santo de Deus para fazer uma avaliação total da sua vida e lhe apontar o que precisa ser transformado. Eu sempre falo que a vida cristã é uma contínua transformação. Por quê? Porque precisamos ser, aperfeiçoados de glória em glória para chegar até a estatura do varão perfeito. Enquanto lá eu não chegar, eu preciso ser transformado. E o Espírito Santo de Deus é a pessoa mais apropriada para lhe dizer como e o que você precisa mudar. Mude. Ele quer ajudar você a isso. 6º passo, busque se unir a irmãos que tenham o mesmo sentimento e o desejo que você tem de ser guiado pelo Espírito Santo de Deus. Irmãos, se você anda com crente carnal, você vai ser afetado por esse crente carnal. Mas se você anda com irmãos que quer ser guiado pelo Senhor, quer entregar o comando de sua vida ao Senhor, que busca o Senhor, que tem conselhos diante do Senhor, que tem entendimento para trazer da parte do Senhor, se una a essas pessoas. Porque você vai ser fortalecido. Você vai ser aquecido. Você vai ser desafiado com as experiências em troca que vai ser compartilhado uns com os outros. Se aqueça com os grandes, para se tornar grandes como eles. E a glória ser daquele que é excelso. 7º, seja determinado e focado nessa busca de querer estar com o Senhor. Vai vir muitos desafios, desânimos, situações de empecilhos, lutas. E ainda digo mais, quando você determinar que você vai buscar essa intimidade com o Senhor, parece que a onda de lutas vão aumentar, mas persevere. Porque é o Senhor provando a sua convicção. E busque. Senhor, eu não vou parar. Eu vou buscar, eu quero ter experiência com o Senhor. É dirigindo, eu quero falar com o Senhor. É tomando banho, eu quero falar com o Senhor. Eu quero ouvir a tua voz. Senhor, eu não posso raiar o dia, não posso de forma nenhuma ter um novo dia chegar sem primeiro me dobrar diante do Senhor. Senhor, eu não posso ver o dia anoitecer, passar de um dia para o outro sem ter um momento de intimidade com o Senhor. É um desafio para a minha vida. Assim como eu preciso do pão para me alimentar, eu preciso da tua palavra todos os dias. Seja determinado nisso. Irmãos, como deveria ser determinante isso? Eu gosto muito de um livro de Caio Fábio que ele diz que a graça que poucos desejam é o nome desse livro. E ele se refere ao quê? A graça de dar. Ele diz que ele nunca viu ninguém dizer, Senhor, eu quero ser cheio da graça de contribuir, cheio da graça de dar. Então, eu faço essa comparação para dizer a você também que eu quero ver você declarar para o Senhor, Senhor, eu quero mais, eu quero buscar mais o Senhor, eu desejo mais o Senhor, eu quero buscar mais a tua face. Irmãos, eu preciso ver mais pessoas pedindo isso e buscando isso, focando nisso, porque nesses dias tão difíceis, nessa jornada, se nós não estivermos buscando a presença do Senhor em todo o tempo, nós seremos completamente sucumbidos pelas adversidades, pelos medos, pelas incertezas, pelas frustrações, pelo um século que está nos seduzindo em todos os momentos, seja na mídia, seja nas redes sociais, nós estamos bombardeados. E é como Patrícia hoje falou, antigamente as crianças eram bombardeadas quando elas nasciam, hoje elas estão sendo bombardeadas ainda na barriga de suas mães, porque estão questionando os gêneros. Irmãos, o diabo ele não brinca, ele está aperfeiçoado. E está buscando destruir a igreja, a minha vida, a sua vida. Então, não resista os empecilhos. Busque o Senhor. Vai vir luta,
Mas busque o Senhor. Vai vir momento de desgaste, busque o Senhor. Vai vir momentos que você não tem vontade de orar, ore a si mesmo. Vai ter momentos que você vai ter sono, fique de pé e lê a palavra do Senhor. Vai ter momento que você não vai querer estar em conexão conosco, mas repreenda o diabo e diga, eu quero estar em conexão com meus irmãos. 9. Faça um desafio da jornada de jejum e oração, focando no seu crescimento espiritual. Parece, irmãos, que a igreja não está mais fazendo jejum. Parece que a igreja não tem mais interesse em casar o jejum e a oração. A gente não consegue mais resistir uma manhã, um dia, sem comer. Parece que a comida é maior do que a sede de a gente querer ter intimidade com o Senhor. Então, passe a partir de hoje a fazer jejum com propósitos. E principalmente propósito de ter mais intimidade com Deus. Estabeleça, Senhor, eu preciso mortificar minha carne, esse desejo, eu abro mão dessa vontade de comer, desse alimento, porque eu quero mais o Senhor. Eu quero mais o Senhor. E por fim, irmãos, quando o Senhor te levar a esse nível de ser guiados por Ele, instruídos por Ele, no seu interior, através da condução do Espírito Santo voluntária e recíproca de amor e de relacionamento, agora você leve também a outros a experimentarem o que você está experimentando. Seja instrumento de Deus para desafiar outros a viverem em rendição, em dependência, em relacionamento de intimidade com o Senhor. Porque é isso que Ele quer. Deus quer nos conduzir pela mão, em todo tempo e em tudo. O Espírito Santo de Deus é o recurso disponível para todos, para sermos guiados com a convicção e com a confiança de que Ele vai nos levar a sofrer menos, acertar mais nessa jornada, dessa caminhada, dessa vida. Agora, o que você vai fazer com tudo isso depois de ouvir essa mensagem? Só o Espírito Santo de Deus pode agir no seu coração. Ah, pastor, mas não é fácil. Mas Jesus nunca disse que seria. Ele disse que o caminho é estreito e a porta é estreita. Ou você se entrega para ele, ou então você vai assumir o controle e continuar sofrendo, continuar errando, continuar desagradando o nosso mestre. Para mim também não é fácil, mas eu quero. Eu quero buscar o Senhor. Eu quero ter todos os dias um momento de intimidade com Deus. Eu quero todo o tempo estar orando com o Senhor. Se eu vou até a padaria, se eu vou até o mercado, eu quero ir falando com o Senhor e ouvindo a sua voz. Eu quero sim, em alguns momentos, dizer ao meu corpo, olha, você não tem um controle. Hoje eu vou fazer um jejum porque eu quero desfrutar mais de Deus. Eu quero me unir a irmãos que estão buscando como eu, que querem crescer, que querem experimentar e que querem compartilhar comigo as maravilhas que Deus tem feito, e Ele tem feito maravilhas. Se não tem feito na tua vida, é porque você não está buscando a sua presença. Eu quero realmente colocar diante do Senhor tudo aquilo que tem sido empecilho na minha vida. Pecado que tem atrapalhado, eu quero colocar diante do Senhor, porque eu não quero empecilho nenhum que atrapalhe eu experimentar ser guiado pelo Senhor e ser cheio do Espírito Santo. Eu quero que todos os dias, ao acordar, o Espírito Santo de Deus sinalize o que eu preciso mudar para ser cada dia mais semelhante ao meu irmão mais velho, ao primogênito, a Jesus. E isso é um processo contínuo. Isso é um processo que eu não quero abrir mão. Eu quero e desejo. Pode vir os obstáculos, podem vir as lutas, as decepções, as frustrações, os medos, mas eu não vou abrir mão de querer viver mais intimamente com Deus. E você? O que é que você quer? Senhor, está em tuas mãos as nossas vidas. Nos ajuda, Espírito Santo. Nos ajuda a ter sensibilidade, mas que isso seja fruto de relacionamento. Tira esse empecilho que está bloqueando, que está impedindo buscar essa intimidade com o Senhor. Me transforma. Sim, Senhor.
como um vaso na mão do oleiro. Me molda, Senhor, me transforma mais e mais. Não deixa eu desistir de te buscar. Não deixa eu me render às seduções desse mundo. Não deixa, Senhor, eu cair nos pratos desse século. Mas me dá força e continua me instruindo pela tua palavra. Continue falando ao meu interior, me trazendo o testemunho interior da tua voz. Me leva, Senhor, a viver mais profundamente com o Senhor. E não apenas a minha vida, mas a vida de todos aqueles que estão e ouvirão esta mensagem. Fala além das minhas palavras. Toca além, Senhor, daquilo que o convencimento das palavras podem fazer. Vai no poder do teu Espírito. Em nome de Jesus. Amém.